Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar para vocês de forma bem objetiva como fazer a subida do seu cesto e como fazer ela retinha, do jeito que tá aqui, tá vendo? Sem abaular, sem afunilar, nadinha. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo e eu espero que vocês gostem. Então se você já se interessou, já curte esse vídeo, então vamos para nossa aula. Pessoal, aqui tá a nossa base. É a base que nós já fizemos no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui para você que não conhece e não sabe fazer essa base em ponto baixo centrado, para você aprender, certo? Eu vou seguir com o mesmo fio que eu fiz a base e com as mesmas numerações de agulhas, né? Agulha 7, na qual eu farei os pontos, subir o cesto, e uma agulha mais fininha para fazer acabamento, tá? E não esqueçam de tesoura para fazer os arremates, né? Enfim, antes mesmo da gente começar, eu preciso que vocês entendam um pouquinho da anatomia da peça, né? Do seu crochê. Por quê? Aqui nós fizemos primeiro a base, fizemos o ponto baixíssimo e agora nós vamos subir esse cesto, certo? E quando nós fazemos dessa forma, a base primeiro, depois subimos o cesto, a tendência do cesto ficar mais retinho é maior. Obviamente não é só isso que vai influenciar para que o cesto ele fique reto, mas existem também outros fatores, mas esse é um dos fatores, tá? Inclusive eu trouxe um cestinho que eu fiz, ele todo direto, né? Olha, eu fiz aqui em ponto baixíssimo todo, ponto baixíssimo não, ponto baixo, e depois eu subi ele em ponto baixo centrado. E conseguem observar como ele fica mais abauladinho? Por quê? Porque não tem nada, né, aqui que impede e ajuda ele subir retinho, tá? Por isso que ele fica mais abauladinho. E no caso desse cesto, era essa a proposta que eu queria, um cesto mais abaulado mesmo, tá? Diferente desse cesto. Enfim, eu vou começar ensinando vocês sobre os pontos, né? Primeiro aqui, na primeira carreira, nós faremos uma carreira de pontos baixos e nas demais carreiras nós trabalharemos com pontos baixíssimos, tá bom? Inclusive, o que eu faço aqui para começar? Eu sempre procuro onde está o meu nozinho, né? O meu acabamento. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó, o meu acabamento. Porque eu mantenho os acabamentos todos próximos uns dos outros, né? Nesse caso aqui, eu vou começar a minha peça, a minha subida de cesto bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no ponto baixíssimo, da frente pra trás, né? Pra ela ficar bem atravessadinha assim, ó. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou laçar o fio e vou trazer. Nesse momento, é muito importante falar para vocês que o ideal é que nessa primeira carreira façamos pontos mais alongados. Por quê? Nas próximas carreiras virão pontos baixos centrados e automaticamente os pontos baixos centrados das próximas carreiras vai comprimir essa primeira carreira em ponto baixo, tá? Então o ideal é que a gente faça ele um pouquinho mais alongado para que todos fiquem do mesmo tamanho. Então eu vou alongar aqui o meu ponto. Esse fiozinho eu vou deixar ele aqui porque ao mesmo tempo que eu for tecendo os pontos, eu vou esconder nesse fiozinho e depois arrematar. Então eu alonguei o meu ponto, vou fazer a laçada e um ponto baixo. E vou seguir assim para todas as carreirinhas, os pontinhos de ponto baixíssimo que tá aqui, olha. A cada um ponto baixíssimo, eu vou introduzir a minha agulha e fazer pontos baixos nele, tá bom? Então, olha, esse fiozinho aqui vai ficar escondidinho aqui e o meu fio que tá vindo do rolo eu vou manter. Mais uma vez, eu alonguei. É importante que a agulha, né, que ao você alongar a agulha, ela fique aqui, ó, na mesma alturinha sempre, para que os seus pontos eles fiquem sempre do mesmo tamanho e isso também auxilia no momento pro seu cesto ele ficar retinho, tá bom? E aí, quando eu faço já a minha laçada, para fechar o meu ponto, observem que eu dou uma leve tensionada nesse ponto para o meu lado esquerdo. Por quê? Exatamente porque quando a gente está fazendo os pontos, é tendencioso a ele ir para o lado direito. Então, quando eu fecho jogando um pouquinho, bem levemente, olha,
pro lado esquerdo, né, o fechamento, ó, eu faço com que o meu ponto ele fique sempre retinho, igual tá aqui, olha, nem tombando para a esquerda e nem para a direita, ele tá retinho, tá vendo? Então, é por isso que é importante a gente dar essa leve tensionada, tá? Aqui, ó, vou introduzir de novo no meu ponto, vou mostrar para vocês o pontinho. Esse aqui é o ponto, eu vou introduzir então minha agulha aqui, nesse ponto, ó. E esse fiozinho, eu já deixo ele aqui, ó, que eu vou fazer o ponto baixo, escondendo esse fio, dando esse acabamento. Alonguei, fechei. E vou fazer dessa forma por toda a carreira. Alonguei, fechei. Dá a laçada, isso é o ponto baixo. Então, se você ainda não conhece o ponto baixo, eu vou deixar um card aqui também, que é a aulinha dos pontos principais, tá? E dessa forma, a gente vai fazer por toda a extensão dessa carreira, tá? Então, a gente vai seguir toda essa carreira trabalhando com pontos baixos. E algo que é muito importante é que vocês consigam ir ajeitando a peça de vocês, sempre fazendo isso aqui, ó, ajeitar a peça, mantê-la retinha. Por quê? Se você conseguir trabalhar em cima de uma superfície lisa, como uma mesa, é ainda melhor, porque aí você consegue visualizar como que tá saindo a sua peça, né? Essa anatomia que eu falei, você consegue observar melhor. Será que tá retinho? Será que não tá? Exatamente para evitar que ele mude o formato, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando aqui por toda a extensão em pontos baixos e eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento aqui, tá bom? Eu já cheguei aqui no meu último ponto dessa carreira e observem comigo como que vai ficando o cesto. Tá vendo que ele tá dando uma leve encurvada aqui? É sinal de que ele precisa fazer isso aqui, ó. A gente precisa ajeitar, viu? Porque o meu fio, ele é um fio que contém elastano. E o elastano, ele ajuda a dar essa aparência de repuxando, tá? Se a gente apertar os pontos, né? A primeira carreira, é muito comum vocês perceberem que ela fique assim a princípio, né? Porque não tem nenhum ponto em cima dela. Quando a gente inserir aqui os pontos baixos centrados, serão as próximas carreiras que nós faremos, automaticamente quando eu insiro um ponto no meio desse ponto baixo, o que acontece? Esse ponto baixo, ele abre, né? E assim sucessivamente, os pontos baixos centrados, eles farão a mesma coisa, eles irão abrir um pouquinho. E isso faz com que a peça siga retinha a sua forma, tá? Para esse fechamento, eu vou ensinar para vocês um fechamento um pouquinho diferente do que do normal, né? Talvez algum de vocês já tenha presenciado ou já faça dessa forma, mas é um fechamento um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer? É um fechamento diferente do que a gente fez aqui, ó, na nossa base, né? Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente aqui nesse primeiro elinho, essa primeira partezinha aqui do nosso ponto, né? A parte de cima. Essa laçada que ficou aqui, esse fio, nós vamos estender ele até aqui atrás e vamos levar ele lá para trás. Então, é muito importante que vocês observem se essa laçadinha aqui tá do mesmo tamanho das outras laçadinhas aqui de cima, tá? Isso contribui bastante para que essa parte do cesto fique certinha. Agora, nós vamos introduzir a agulha bem aqui no meio do ponto, ó. Conseguem ver que aqui tem um Vzinho? Então, nós vamos introduzir a nossa agulha nesse meiozinho, fazendo com que ela saia aqui no meio também, ó, atrás. E nós vamos primeiro ajeitar, vou acertar esse fio aqui, para que ele não fique tão grande e também não fique tão pequeno, viu? Vamos deixar assim. Nós vamos trazer esse fio que tá vindo do rolo pra frente do meu trabalho e vamos dar a altura de um ponto. Ó, já dei a altura de um ponto. E agora essa perninha que tá solta aqui do fio, ó, nós vamos introduzir ela na agulha e nós faremos um fechamento. Kedma, mas por que você faz assim e não faz da forma que você fez a base? Por quê? Esse ponto aqui, que é a nossa emenda, vamos falar dessa forma, né? Que é o fechamento invisível, ele é um ponto muito sozinho, muito solitário. E nisso, né, ele fica, se você fazer de outra forma, da forma que eu fiz a base, você vai perceber que ele vai ficar um ponto diferente dos outros.
ele pode estufar, ele vir para frente, como ele pode ir um pouquinho mais para dentro de acordo com a tensão que você faça. Então, por isso que eu faço ele assim, porque essa perninha aqui de trás, ela dá uma sustentação para esse ponto. Então, ele fica bem melhorzinho, os fechamentos ficam mais certinhos e fica mais imperceptível, tá bom? E aí, seguindo a nossa carreira, nossa segunda carreira desse cesto, nós vamos fazer toda em pontos baixos centrados, igual nós fizemos a base, tá bom? Só que nós faremos dessa forma sem aumento nenhum. A base a gente vai fazer aumentos para que ela cresça. Aqui nós não faremos aumentos porque nós não queremos que ele cresça lateralmente, né? E sim verticalmente, tá bom? Então vamos lá. Vamos introduzir então a agulha no meio do ponto, trazer o fio aqui pra frente e vamos dar altura, ó. Eu dou altura e eu já tensiono o meu ponto para cima, sempre para cima, para que ele fique retinho, nem para frente. Muitas vezes a gente faz assim, ó, dá uma tensionada nele para frente e fecha ele para frente. E aí ele vai abaulando mesmo, tá? Então sempre para cima e mantendo ele retinho, ó, para cima, e o meu fechamento também. Joguei ele para lateral. Toda a tensão que a gente faz nos pontos interfere diretamente na forma como vai ficar a peça, tá bom? Então vamos de novo introduzir a agulha e vou fazer o meu ponto baixo centrado, ó. Dei a altura e vou fazendo dessa forma. Nós faremos com pontos baixos centrados por toda a extensão dessa carreira, tá bom? Perdi aqui o pontinho. Novamente, próximo ponto, vou introduzir a agulha, dei a altura e vou fechar. A gente vai fazendo dessa forma. Outra coisa que é muito importante é que vocês observem como que tá ficando essa laçadinha de cima, tá? Porque quando ela fica larga demais, começa a dar buraco. E não esqueçam de sempre ir ajeitando a peça de vocês para ela seguir a mesma proporção, né? A mesma forma durante toda a extensão do trabalho, tá? Eu vou fazer essa carreira, vou terminar ela com os pontos baixos centrados e eu volto para mostrar para você como que ficou. Olha, subi, fechei, né? E assim a gente vai fazer. No finalzinho eu volto aqui e te mostro, tá? Faça com calma, sem pressa, vai ajeitando para ela ir tomando forma. Já já eu volto com vocês. Eu já cheguei ao finalzinho da minha segunda carreira. Olha só como que ele vai ficando. Isso porque eu já ajeitei o meu cesto, tá? Eu já deixei ele aqui, ó, bem retinho, para ele ficar sempre retinho. Quando você ajeita a carreira de base, automaticamente a próxima carreira, ela também facilitará a forma reta, tá bom? Aqui, né, nós faremos o fechamento invisível que eu ensinei para vocês, mas eu aconselho vocês já arrematarem esse fiozinho que fica sobrando aqui. Por quê? Depois que sobe as carreiras, fica difícil você introduzir a tesoura e fazer o corte, tá? Eu já vou cortar o meu aqui. Eu aconselho também vocês, após cortarem, né, passarem uma colinha aonde fica o acabamento, para ele ficar ainda mais certinho, tá? Aí passa uma colinha, né, uma colinha cola pano mesmo. Inclusive vocês conseguem essa cola no site, vocês encontram ela no nosso site. E aí você consegue fazer o acabamento certinho, tá bom? Vamos seguir aqui fazendo o fechamento invisível, que é o fechamento que eu ensinei pra vocês. Lembrando dessa perninha, a gente dá uma alongada nela, leva ela aqui pra trás. Agora eu vou ajustar ela pra ela ficar do mesmo tamanho das demais, tamanho bem próximo, também que não fique muito longo aqui. Vou introduzir a minha agulha no meio, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo, ponto baixo centrado, perdão. E agora a gente vai unir tanto essa laçada aqui, quanto essa, né? Lembrando que essa laçada tem que ficar na altura de um ponto, tá? Pra ficar certinha. Então, a gente vai passar essa aqui para a agulha e vamos fechar o ponto. Primeiro ponto certinho. Agora, nós vamos seguir trabalhando com pontos baixíssimos por toda essa terceira carreira e não só a terceira. Nós faremos a terceira, a quarta, quinta e sexta carreira da mesma forma, tá? Com os pontos baixos centrados e seguindo
esse padrão de fechamento invisível, tá? Então, você vai fazer até atingir a 6ª carreira, né? 6 carreiras no total. A gente já tem 2 aqui, eu comecei a 3ª, então falta além da 3ª, 4ª e 5ª, tá bom? Não esqueçam da altura para ficar aqui, olha, bem retinho. E a gente vai fechar a nossa laçada, sempre tensionando o ponto do cesto, né, para cima e retinho, sem tombar para a direita, nem muito para a esquerda e nem puxando para o seu lado, tá bom? Ó, sempre para cima. E como eu disse para vocês, a tensão que a gente faz no ponto, ela tem tudo a ver com a forma que vai ficar a nossa peça, tá bom? E aí eu vou seguindo dessa forma, vou trabalhar então todas as minhas outras carreiras. Aqui tô na 3ª, eu vou trabalhar a 3ª, 4ª e 5ª e a 6ª carreira, tá? Na 6ª carreira eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Eu já cheguei no final da minha 6ª carreira, então nós fizemos a primeira carreira em pontos baixos e as demais, as outras 5 carreiras em pontos baixos centrados, tá? Aqui eu já até ajeitei, olha, o meu cestinho, né? Já fiz uma massagem relaxante no meu cestinho, pra ele ficar bem certinho, né? E eu não passei com vocês as outras carreiras exatamente para ser mais objetivo aqui nesse vídeo, tá? Para você entender o que contribui para que ele fique retinho e como é feito esse fechamento. E no mais, você precisa praticar, tá bom? Vou mostrar pra vocês também como que fica o acabamento interno aqui, olha. Não sei se dá pra ver, mas ele fica mais certinho, né? Os tracinhos retinhos ficam bem suaves aqui. E aqui também dá um tracinho mais em pezinho dentro do cesto, né? Olha só. Enfim, fica mais certinho, tá? E sem contar que aqui atrás, olha, meu acabamento tá bem aqui, né? Nessa carreira aqui, olha. Ela fica mais proporcional aos demais pontos, diferente de quando eu faço o acabamento assim. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Olha, aqui tá o meu acabamento, ó. Esse acabamento interno, ele fica traçado. E aqui do lado, olha, aqui, consegue observar que essa carreira minha aqui, que é o meu acabamento, ela fica mais visível, sabe? Ela fica mais pra frente, né? Da peça mesmo, então ela fica bem expressiva aqui, tá? Diferente daqui, né? Ela fica mais suave, tá bom? E é por isso que eu gosto muito desse fechamento invisível. Agora, nós faremos no caso é a última carreira, nós faremos uma carreira de pontos baixíssimos por toda a extensão desse trabalho, tá? Aqui em volta, né? Pontos baixíssimos, se você ainda não sabe, vou deixar o card aqui também para você aprender a fazer o ponto baixíssimo que eu ensino no vídeo da base. Mas é basicamente isso aqui, a gente vai introduzir a agulha e fechando. Dessa forma, nós faremos por toda a extensão dessa última carreira e eu volto pra gente fazer o fechamento invisível, tá? Fiz aqui o meu último ponto, agora eu vou puxar esse fiozinho aqui, vou usar agora a minha tesoura, né, novamente, eu vou cortar, dá aí um espacinho, sabe, assim, bem grandinho, e um outro assim, um tanto médio aí que dá em torno de uns 10 a 15 centímetros, tá? E agora eu vou usar a minha agulha mais fina, aqui eu tô usando a agulha 5, mas você pode usar até uma mais fina do que isso, tá? Vai da sua preferência. Como que a gente vai fazer esse acabamento aqui? Deixa eu chegar aqui bem pertinho para você ver. A gente vai fazer primeiramente o acabamento na lateral da peça, né? Que é aqui. Nós vamos introduzir então nesse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, a agulha de baixo para cima e vou trazer esse fio para cá. Trouxe ele para cá. E agora nós vamos fechar isso aqui, ó. Vou voltar com ele aqui para dentro, tá? Eu vou introduzir a minha agulha aqui atrás, fazendo com que ela
ultrapasse e vara aqui nesse pontinho. Ajustei, eu vou trazer agora esse fio lá pra trás, pra dentro da minha peça. E aí, o que vocês podem fazer aqui é ajustar mesmo para ele seguir o mesmo padrão dos outros pontos, tá? Aqui, olha, para ele ficar bem próximo dos outros pontos, né? Ficar retinho aqui. Feito isso, agora nós vamos dar um acabamentinho que ele vai ficar certinho aqui também. E para esse acabamento, o que a gente vai fazer? Com esse fiozinho que tá aqui, nós vamos introduzir a agulha nesse elozinho no meio dele, ó, tá vendo? Aqui no meio. Nós vamos passar ele aqui, ele vai fazer uma volta pro fechamento e ele vai fazer a volta aqui, ó, nesse elozinho que tá do lado de cá, tá? Se vocês observarem, tá como a sequência, ela perdeu-se aqui, né? Então, olha, eu venho com a sequência aqui e quando chega aqui, ela se perde, tá bom? Então, vamos introduzir aqui, ó, no meio desse último elo. Esse fio, ele vem pra cima. Agora, eu vou fazer o que eu disse pra vocês. Nesse elo de cá, eu vou introduzir a minha agulha, eu vou atravessar mesmo a agulha, ó, atravessei. Vou buscar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na lateral, eu vou fazer aqui no interno, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro de novo pra ela sair aqui no meiozinho desse elozinho que tá aqui, ó. Já saiu no meio e eu vou trazer esse fio pra dentro desse elo. E agora é só ajustar. Ó. Ideal que a gente vá arrumando, né? Porque ele fica todo tortinho, principalmente porque esse fio que eu tô usando, ele é um fio mais molinho, tá? Então, ó, agora é só ajustar pra ele ficar certinho. Eu tenho, sim, o hábito de ajustar ele bem ajustadinho pra ficar o mais próximo possível dos demais e ficar mais imperceptível. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês irão, com essa pontinha de fio, esconder mesmo dentro dos pontos, olha. Com essa agulha mais fina, vocês irão esconder, passar o fiozinho por todos os outros pontos, para ele ficar bem escondidinho. Eu vou passar o meu aqui, e no final a gente arremata. Aí você já pode fazer no seu. Pronto, já tá num espaço bacana aqui, né? Já percorri por um bom percurso com esse fiozinho escondendo. Agora, o que vocês podem fazer? Eu normalmente, eu abro mesmo desse jeito assim um ponto, ó, com o biquinho da cola pano, eu aplico a cola pano aqui dentro, pra ele ficar bem escondidinho, e deixo colar, né? Depois que ele colou, eu só corto o pedacinho, mas eu corto bem rente, por isso que eu passo a cola lá dentro, tá? Pra não ficar parecendo que tá com a pontinha, como se estivesse soltando. E aí vocês vão cortar, ó, bem rente, eu sempre dou uma puxadinha, aqui ó, tá vendo? Como que já ficou bem certinho? E aí a colinha fica por dentro, tá? O meu cestinho aqui, ele já tá prontinho, ele deu uma embodocadinha, porque eu amassei ele todo, mas isso é muito comum, tá? É muito normal, então pode ficar tranquila, sem se preocupar. E aí, está pronto o nosso cestinho com a paredezinha dele, com a subida bem retinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, curte esse vídeo, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui, que eu terei o maior prazer em te responder. Até a próxima, um grande abraço!